Olá, você vai ver nessa edição. TCE define regras para o retorno das atividades presenciais. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso definiu as regras para o retorno das atividades presenciais. Enquanto isso, os atendimentos continuam no regime de home office. Mais detalhes sobre as regras de funcionamento do órgão de controle você confere na reportagem a seguir. A definição do dia 18 de maio para a retomada das atividades presenciais nas sedes do Tribunal de Contas de Mato Grosso e do Ministério Público de Contas consta na Portaria Conjunta número 67 de 2020, publicada no Diário Oficial de Contas no último dia 30 de abril. Assinado pelo presidente do TCE, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, e pelo Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, o documento também traz as diretrizes sobre a manutenção das atividades por teletrabalho, medidas de prevenção contra o novo coronavírus e o andamento processual. O TCE e o MPC já haviam determinado ações preventivas, porém, diante do avanço do novo vírus no Brasil e a necessidade de manutenção da precaução exigida por setores governamentais e não governamentais internacionais de saúde, entenderam por bem prorrogar as medidas. A partir do retorno das atividades, o horário de funcionamento, então, será das 8 da manhã à 1 da tarde, inclusive para atendimento aos jurisdicionados e ao público externo, quando for o caso. A ocupação de servidores em cada unidade deve ser de no máximo 50%, cabendo às lideranças definir quem deve comparecer à sede ou atuar por meio de teletrabalho. O cumprimento do expediente por todos os servidores de forma presencial será realizado gradualmente e vinculado à evolução das medidas de afrouxamento do distanciamento social adotado pelas autoridades públicas. Ainda segundo a portaria, a partir de 18 de maio, o acesso aos prédios do TCE e do MPC será condicionado ao uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel 70% e a verificação da temperatura corporal adequada, bem como o uso de crachás no caso de servidores. Durante a permanência nas unidades, é recomendado ter cautela, mantendo, por exemplo, a distância de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, cobrir o nariz ou boca ao espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, respeitar o limite de 2 pessoas por vez nos elevadores, entre outros. O atendimento ao público externo deve ser prestado remotamente, exceto se houver prévio agendamento. As inspeções in loco continuam suspensas, salvo aquelas consideradas urgentes e imprescindíveis ao cumprimento da missão constitucional do TCE, especialmente as relacionadas ao controle das ações de combate ao novo coronavírus pela gestão pública. Já os servidores considerados do grupo de risco ou vulneráveis à Covid-19, ou que residem com pessoas consideradas do grupo de risco, devem continuar a exercer as atividades no regime de teletrabalho. Enquadram-se nesse perfil gestantes como eu e lactantes, maiores de 60 anos, transplantados, portadores de imunodeficiência de qualquer espécie e pessoas que apresentem sintomas relacionados ao novo coronavírus. Caberá ao servidor comunicar ao respectivo líder o enquadramento em uma ou mais condições do grupo de risco, enviando declaração pessoal e atestado médico à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas até o dia 15 de maio. Essa, inclusive, é a mesma data considerada por essa portaria para a suspensão dos prazos dos processos virtuais e não virtuais. A partir de 18 de maio, os prazos serão retomados no estágio em que se encontravam no momento da suspensão,
sendo restituído por tempo igual ao que faltava para a complementação, exceto quanto aos informes imediatos dos sistemas Aplique Geoobras, e que devem ser prontamente enviados. Lembrando que a prorrogação não deixa de preservar o andamento dos processos considerados de natureza urgente, como denúncias e representações com pedidos de medidas cautelares. Todas essas medidas foram adotadas considerando, entre outros aspectos, a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus no TCE, e ainda a responsabilidade social do órgão de controle e a necessidade de se manter a prestação de serviços públicos. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!